Entrando pelo Face também agora. Daqui a pouquinho a gente já começa. Feito. Ok. Uma boa tarde para vocês que nos acompanham aí pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Zoom. No Zoom tem uma interatividade ao vivo aí, mas você pode mandar o seu comentário aí pelo Facebook e pelo YouTube, sua dúvida, o seu comentário a respeito do tema hoje, o qual nós vamos nos basear aí em Gênesis capítulo 11, já chegamos aí praticamente nessa jornada que começamos em Gênesis 1. Uma boa tarde aí para o Kleber Romão, que está acompanhando no Facebook. O pessoal vai entrando aí devagarinho. Compartilhe aí na sua timeline. Compartilhe o link também do YouTube no seu grupo de WhatsApp. Eu vou postar aqui nos comentários o link do YouTube. Já está postado aí para quem está acompanhando no YouTube. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp ou compartilhe na sua timeline no Facebook a nossa classe de estudos aqui, a classe chamada Shabbat Shalom, uma jornada pelas Escrituras. No YouTube sempre vai dar uma travadinha aí, 10 a 15% dos quadros é travado devido à qualidade da minha internet, mas devido também aos aplicativos que a gente usa aí. Carrega bastante aí a máquina. Enfim, vamos começar então a ler Gênesis 11, a gente vai ver sobre o plano mais antigo do mundo. Até hoje, eu vou contextualizar hoje, vou procurar contextualizar bastante hoje a respeito do assunto da Torre de Babel. Vamos fazer uma oração primeiro, para a gente começar a leitura das Escrituras. Senhor eterno Deus, agradecemos ao Senhor por esta tarde que o Senhor está nos concedendo. Batiza-nos com teu Santo Espírito e nos dê a capacidade de entendimento da tua palavra para a nossa conversa desta tarde e usa-nos também capacitando-nos para o ensino e principalmente para colocar em prática na nossa vida aquilo que o Senhor ensina, Pai. Dá-nos a tua graça, a tua paz, que os teus santos anjos celestiais nos protejam e nos livra de todo mal, nos livre de todo mal. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, compartilhem aí, dá tempo de você compartilhar na sua timeline, compartilhar aí o link da transmissão. Um bom sábado aí, uma boa tarde para Elizabeth Garcia, que está no YouTube. Um bom sábado aí, uma boa tarde para Elis, para Bernardina, minha fiel seguidora e sogra, a Miriam, boa tarde, Miriam, e o Kleber Romão, que eu já comentei. Uma boa tarde para vocês. Vamos ver hoje Gênesis capítulo 11. O dilúvio já passou. Deus, através do dilúvio, quis reconstruir a sociedade, a harmonia nesse mundo aqui, que estava sendo destruído por causa do pecado. Gênesis capítulo 11. Eu não vou ler a parte da genealogia, tá? Eu não vou ler sobre a parte da genealogia de Gênesis 9, Gênesis 10. Se você tiver algum comentário, eu já vou comentar, porque nessa semana me mandaram uma pergunta, se eu ia até comentar, foi o Rafael da Parada Inglesa, o Rafa, me perguntou assim, ó, pastor, você vai falar alguma coisa das descendências lá de Sem, Cã e Jafé? Eu falei, ó, Rafa, não estou pensando não, estou pensando em entrar direto no relato da Torre de Babel, que são os
9 primeiros versos do capítulo 11, dada a importância, tá, da contextualização profética até dos nossos dias. E a gente vai ver bem isso hoje. Mas, basicamente, gente, só para vocês fazerem uma ideia, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os semitas, eles ficaram na região do Oriente Médio e desenvolveram as maiores religiões, a maior religião, né, monoteísta, né, as 3 maiores. Dos semitas que saem os cristãos, logicamente que os cristãos já expandiu o evangelho, né, aí juntou toda uma geração aí, né, juntou todo mundo. Então, mas dos semitas sai um monoteísmo, né, judaísmo, islamismo. Dos jafetitas, né, os Sem, Cã e Jafé. Jafé são aqueles que a gente entende que foram para a Europa e tomaram conta da Europa. Existem algumas coisas interessantes das bênçãos que Noé colocou ali, né? Bendito seja o Deus de Sem, e aí vem os monoteístas no mundo. Sobre o Jafé, Noé falou assim, ó, que você alargue as suas tendas. É interessante saber que os europeus foram que colonizaram o mundo, né? Dominaram aí a questão da colonização do mundo, e parece que está ligado a bênção aí sobre os jafetitas. E também vem a maldição sobre Cã, né? Sobre Cã. O Cã, ele é politeísta, e também se torna servo dos outros 2 irmãos, né? Aí vem os cananitas, os pagãos, tal. Eu não quero comentar muito disso aqui, porque usou-se muito esses textos para desculpa da escravidão no século passado e da diminuição das raças. E a gente precisa entender, tá, que isso é só título de curiosidade histórica, mas a gente deve lembrar que em Efésios, o apóstolo Paulo fala que em Cristo, no Messias, ele derrubou toda e qualquer muro de separação. Então, em Cristo é estabelecido literalmente uma nova ordem mundial, onde todos são convidados a fazerem parte da promessa. Enfim, se você tiver alguma dúvida sobre isso aí, a gente pode até comentar, ainda que não seja o foco da nossa conversa hoje. A nossa conversa hoje é Babel, o reino mais antigo do mundo, né? Logo depois do dilúvio, lembre-se que o dilúvio foi global, destruiu tudo. Então, dentro da reconstrução, aparece o relato de Babel, que é o espírito de Caim. O espírito de Caim ainda permanece, né? Na raça humana, o espírito de rebeldia. E aqui diz o seguinte, a partir do verso 1 até o verso 9, eu vou ler, de Gênesis, capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célere o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desta maneira, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade.
Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, a ideia aqui da Torre de Babel é uma ideia do qual Deus mostra que mesmo em meio à restauração, a natureza pecaminosa ainda insiste na sua rebelião e individualismo. Lembre-se que o contexto imediato aqui é a aliança que Deus proporcionou a Noé, falando que ele jamais destruiria a terra novamente por meio do dilúvio, estabeleceu a aliança e esse arco que aparecia no céu e falou que abençoou Noé, né, para ele ter domínio, os animais teriam medo a partir daquele momento. Enfim, a aliança ela sofreu as suas modificações, pequenas modificações, mas essas modificações que aconteceram foi, na verdade, uma revelação das consequências do pecado, e não que Deus queria que fosse dessa maneira. Por exemplo, o pavor e o medo dos animais para com os seres humanos, tal. Então, entenda que a mudança, não é que ocorre a mudança na lei da aliança, mas nas condições às quais a lei está sendo apresentada, tá? E os animais passam a ter medo, tal. A ideia de Deus era era trabalhar com um núcleo familiar, Noé, para que novamente o nome dele fosse adorado e que o homem buscasse aguardar a manifestação do Messias, conforme a promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15. Acontece que, ao multiplicar os filhos, antes até de multiplicar, né? Porque tem o pecado de Cama aí que é relatado em Gênesis capítulo 9, versos 20 a 24. Já mostra essa índole, essa persistência da questão da rebelião, onde Cam, aí você vira e fala assim, pastor, mas Cam, ele só tirou sarro lá de Noé porque ele estava alcoolizado, estava bêbado, tal, na tenda. Mas no hebraico é bem mais claro do que isso. Esse é o maior pecado e a gente vai chegar lá, tá? Vai ter a oportunidade de a gente conversar sobre o pecado de Cam, que vai ser apresentado mais ali em Êxodo 3, Êxodo 4, quando a gente chegar lá, que é a questão da língua maldita é o motivo da lepra existir. Eu vou comentar especificamente sobre a lepra num futuro aí, se assim a gente tiver oportunidade. Então, a língua maldita de Cam, que é um dos piores pecados, se não o pior, na minha opinião, do jeito que o Gênesis vem apresentando as ideias, e Êxodo também. O pior pecado é a língua de um ser humano, porque ele mata, a língua fere, a língua destrói qualquer pessoa. E também é o poder da palavra, né? Porque Deus criou o mundo com o poder da sua palavra, nos criou a imagem e semelhança dele. Então, a nossa língua, que deveria manifestar também bênçãos para as pessoas, você usa a palavra para destruir as pessoas. Enfim, isso aí é assunto de tema futuro. Então, a Torre de Babel vem mostrando o seguinte, que o plano de Deus de, através de um núcleo familiar, abençoar toda a terra, ele passa a receber novamente uma competitividade no sentido da rebeldia, onde esses edificadores de Babel e da torre focalizam a questão deles no centro de tudo. Aqui se configura, tá? Aqui se formata a ideia da marca da besta, que vai ser desenvolvida no futuro, no nosso futuro próximo, mas já profetizado em Apocalipse, capítulo 13, onde é a multiplicação do número 6, onde está o homem que foi criado no sexto dia como centro da coisa, né? Como o antropocentrismo, vamos dizer assim, usando esse linguajar aí.
o homem no centro de todas as coisas, esse humanismo, esse naturalismo, materialismo filosófico aí, que se desenvolve atualmente. Agora, note aqui, ó, no relato, quando eles colocam assim, ó, verso 3, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célere o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Percebe que é o número 7, aparece 7 vezes a referência à primeira pessoa do plural, nós. Tanto a declinação verbal quanto a própria pessoa, né? A primeira pessoa do plural. O número 7, ele não é só ligado à perfeição divina, mas o número 7 é ligado a qualquer obra perfeita, seja ela humana, ou seja, negativa, ou seja ela divina, o lado positivo. Então, o 7 não é número de positividade. O 7 é número de perfeição. Tanto a perfeição para o mal, quanto a perfeição para o bem. Acompanhou aí? Então, o número 7 dentro da Bíblia é ligado à perfeição, tanto para o mal quanto para o bem. O fato de Moisés escolher essas declinações tal e apresentando 7 vezes a primeira pessoa do plural e a declinação dos verbos na primeira pessoa do plural mostra uma obra perfeita no sentido da rebelião. Então era muito mais do que uma torre. Essa é a ideia do texto, tá? A questão não era só uma questão estrutural ou uma questão de edificação de uma cidade. Assim também como a primeira cidade que Caim edificou, murada, também não era só questão da cidade, mas era a questão dele negar a proteção divina que foi oferecida pela graça e ele falar, eu me protejo, como a gente viu lá em Gênesis, capítulo 3 e 4. Agora aqui, há também aquela proteção que Deus prometeu para Noé, aquela proteção, o qual Deus falou, olha, o meu arco está no céu, está virado para mim, e eu coloco a minha vida nessa promessa, de não destruir a terra mais com o dilúvio. E aí dá a bênção da aliança, né, com Noé e para as gerações futuras. Mas a rebelião se desenvolve onde o ser humano insiste, e essa é a questão, viu? Essa é o cerne de todo pecado. Você insistir, viver a vida egoisticamente. Falando assim, ó, eu não dependo desse Deus, eu não dependo da sua proteção, eu não quero saber de plano de redenção, eu não quero saber de substituição, porque, na verdade, eu nem me reconheço como pecador. Então, essa é a ideia. E aí, quando você parte para essa linha, você, então, se considera Deus ou maior até do que o próprio Deus. E, logicamente, que isso vem por transferência de filosofia satânica, do diabo aí, certo? Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Pastor, Oi, pode falar, Marlon. eu estava lendo hoje de manhã e eu achei uma comparação interessante em João, em Apocalipse 4:3, ele em visão, ele disse que um arco-íris, ele viu um arco-íris que circundava o trono de Deus. E aqui Aham. ele mostra a lembrança que está presente constantemente com o próprio Deus, onde ele contempla e recorda a sua promessa a cada momento, né? Exatamente. E não só recorda e mantém, né? Porque em Deus Isso. não há sombra nem variação de mudança, porque o que Deus faz é sempre bom e tudo correto. Então, o fato do trono de Deus estar com o arco da aliança sobre o trono são duas coisas que sempre acompanham e entenda, né? Essa é a base, viu? É o fundamento lá. Por que o arco da aliança? Porque arco significa a questão de guerra, a questão de juízo.
Só que esse arco, como eu disse em outros estudos, esse arco ele está, como o arco-íris, né? Ele está apontado para o céu. Ele está envergado para o céu, ou seja, a flecha do arco aponta para o céu. Em outras palavras, a lei, ela existe, mas ela é acompanhada da graça, porque Deus enviou o Filho dele para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não anula a lei, Deus manifesta a lei e substitui com um alto sacrifício aqueles que deveriam ser sacrificados, que é a humanidade, né, tal. Então, quando Deus espalha esse povo aqui com as suas línguas, também é um ato de graça, também é um ato de misericórdia, porque ele poderia fulminar, ele poderia exterminar, mas ele vira e fala, não, eu quero agora, eu vou, como eu prometi, vou manter a minha promessa, e a partir de agora eu vou trabalhar com uma família específica. Aí você se pergunta assim, mas por que antes do dilúvio ele não trabalhou com uma família específica? Ele trabalhou com uma família específica, a família de Noé. Mas aí você começa a compreender um pouco mais a gravidade, né, da coisa lá do dilúvio, quando diz assim, ó, se foram multiplicando os homens na terra, nasceram-lhe filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então, o que acontece aqui? Esse plano de Deus que foi estabelecido ali através da família de Sete e a sua descendência e multiplicação, esse plano que Deus apresentou aos seres humanos não deu certo porque a maldade se multiplicou a tal ponto que Deus teve que intervir, então restringindo a uma família só. Quando a gente for entrar na semana que vem no chamado de Abraão, você vai perceber que a mesma dinâmica. No meio dessa multiplicação do pecado, da iniquidade, Deus vai chamar um homem, Abraão, para estabelecer a aliança e o plano da redenção. E a partir de Abraão, sim, agora Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar definitivamente até a vinda do Messias. Conseguiram compreender aí? Ok. Então, a Torre de Babel é uma obra perfeita de rebelião, por isso que aparece 7 vezes aí, a primeira pessoa do plural, e também as declinações verbais na primeira pessoa do plural. Qual que é a ideia dessa Torre de Babel aí? Essa questão da unidade e que popularmente é chamado de nova ordem mundial. E aí eu gostaria de contextualizar um pouquinho mais aí. Deixa eu transmitir aqui uma apresentação de slides. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com o pessoal do Zoom e do Face, enquanto lá no YouTube já está chegando a apresentação. Se alguém escrever aí alguma coisa, Marlon, por favor, viu? Alguma dúvida, alguma opinião? Veja só, essa imagem que vai chegar aí ainda não chegou no YouTube, mas já chegou no Face e o pessoal do Zoom está acompanhando aí, ó. Essa imagem, essa foto, ela foi tirada ali no ano de 2002, 2003, quando da invasão dos exércitos dos Estados Unidos no Iraque. Essa foto que você está vendo aí é justamente o que foi encontrado já anos anteriores, né? Em anos anteriores. Na verdade, desde a década de 90 foi encontrado lá. Isso aí que é a Torre de Babel. Essa aí é o zigurate, né? Chamado zigurate pela arqueologia. Não estou falando que é a Torre de Babel de Gênesis 11, tá? Mas é o modelo da Torre de Babel. Eu vou mostrar outras fotos aqui. Eu só estou esperando ver se chega no... É que está travando muito lá a transmissão no YouTube. Mas vamos ver aí se chega. Vai ter uma hora que vai chegar aí. Qualquer coisa eu estou gravando, viu, gente? Quem está no YouTube aí,
Eu estou gravando a transmissão e depois eu subo o vídeo, que eu percebo que está travando muito o quadro aí e sei que minha voz está chegando aí. Então, quando você vê essa foto aí, você vê a foto do Zigurate, que é essa famosa Torre de Babel aí, só para você ter uma ideia. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Ok. Ok. Aí você vê uma outra foto. Chegou lá o Zigurate no YouTube lá. Tá chegando, tá bem lento. Vocês percebem que foi 1 minuto e meio para chegar lá. Então, essa foto do Zigurate, que os soldados aí do exército norte-americano, quando eles invadiram o Iraque pós-queda das Torres Gêmeas, e aí você vê uma outra foto, que aí você já vê essa torre, tá vendo? Ó, você começa a enxergar a torre, foto de outra perspectiva. Vou mostrar mais uma foto. Não está indo aqui, deixa eu deixar aqui. Dá para acompanhar aí, né? Uma outra foto deles subindo. É legal essas fotos porque ela tem a figura humana aí, né? Para você ter uma noção do tamanho desse negócio aí. E aí uma foto também via satélite aí, ó. Via drone ou satélite. Eu acho que é satélite, não é drone isso aí. Ou drone do exército, né? Aí você percebe essa foto de cima, você percebe como que era feita a Torre de Babel aí. Então, isso aí depois virou centro de adoração, tal, onde um sumo sacerdote pagão subia ao encontro de Deus aí. Aí você lembra, por exemplo, olha só, quando diz o relato, né, que Jacó sonhou com uma escada cujo tope chegava até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Vocês estão compreendendo aí? Então, olha a escada aí, que foi mostrada. Então, era algo onde Deus vinha mostrando para Jacó que ele é o verdadeiro Deus. E por isso que Jacó virou e falou assim, ó, eu vi a face de Deus, isso aqui é a casa de Deus. E aí ele faz ele pega uma pedra, unge com óleo lá e coloca o nome de Betel, né, que é a casa de Deus, né? Betel, casa de Deus. Então é daí que vem essa ideia onde Deus se revela para Jacó. Isso aí está para o futuro, mas vai se ligando as ideias aí. Então, percebe que o próprio sonho de Jacó, que fala da escada cujo topo chega até o céu, tal, só para você entender melhor culturalmente essa cena que Jacó viu, né? Porque Jacó ele estava saindo dos braços ali do pai dele, filho da promessa, Isaque, que era neto, né, daquele que foi chamado por Deus e que foi chamado para sair de Canaã. E agora Jacó está fazendo um caminho em direção para onde? Para qual local? Para esse aí. Para esse local aonde começa a rebelião pós-dilúvio. Você está entendendo a questão da complexidade de Jacó lá, quando ele está voltando para as origens às quais Deus mandou Abraão sair de lá. Mandou Abraão cair fora dali, desse espírito de rebeldia. Então, a Torre de Babel não é somente uma construção. Esse é o argumento que eu estou apresentando para você. Não é só uma questão de engenharia, de construção civil. A Torre de Babel é, antes de tudo, uma questão de adoração. E esse é o ponto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Quando a gente pensa nas coisas que se desenrolam por aí, quando você olha de longe, você talvez pense assim, isso aí é só uma guerra que um país está fazendo contra outro. Isso aí é só um filme que eu estou assistindo. Isso aí é só uma música o qual eu estou ouvindo. Isso aí é só um livro que eu estou lendo. Só que essa é a questão. Quando se apresenta a rebelião
para esse mundo e é construído aí por esse ser que se rebelou lá no céu, tal, esse anjo caído. A questão é justamente essa, porque ele sempre vai apresentar a rebelião como não rebelião, sobre aspectos diferentes de rebelião. Na cabeça das pessoas, nós estamos construindo tal coisa, nós estamos fazendo tal coisa, que mal há. Qual é o problema de eu fazer isso? Mas a questão é que sempre, por trás, todo movimento humano vai envolver a questão de adoração. Tudo que sai da nossa boca e todas as nossas atitudes, elas vão demonstrar uma atitude de adoração ao Criador ou atitude de adoração a essa criatura que quer ser adorado como Criador. Vocês estão acompanhando aí a ideia? Então, a base da rebelião de Babel é essa, onde através desse naturalismo, desse materialismo, desse humanismo, desse antropocentrismo, do homem no centro, eu manifesto, então, a rebelião. E parece que não, parece que isso acontece no meu dia a dia. Está conseguindo compreender o raciocínio aí que eu estou apresentando? Se você tiver dúvida, me interrompa, gente, e pergunta aí, sem medo, tá? Porque isso aqui não é um sermão, não. Isso aqui é uma conversa que a gente tem que ter aí para caminhar aí. E aí, vamos dar um pulo, né, histórico, né? Estou mostrando aí coisas de em torno de 2.000 anos antes de Cristo, 1.900 anos antes de Cristo, idade do bronze, como é dito aí, historicamente, e agora a gente dá um pulo. E será que essa filosofia mudou? Será que a intenção do coração humano mudou? Ou a gente continua no mesmo aspecto de rebeldia? Aí eu apresento aqui esse cartaz que eu acho ele muito interessante. Quem já viu palestras minhas aí, eu uso bastante esse cartaz. É um folder que foi divulgado logo ali no início da União Europeia, tal, divulgando quando começou a ter os plebiscitos dos países para entrarem na União Europeia. Eu acho interessante o modo como eles propagaram, divulgaram essa propaganda, né? Divulgaram essa ideia. Europa, muitas línguas, uma voz. Pastor, A questão da União Europeia. o Rafael quer falar, pastor. Pode falar, Rafa. Pastor, desculpa me interromper aí, mas eu pesquisei assim um tempo atrás e eu vi alguns relatos dizendo que a Torre de Babel é mais ou menos como a Babilônia, né? Não é uma coisa concreta, que foi uma história inventada, enfim, eu acredito, com certeza, né? Mas existe alguma forma da gente comprovar que esse relato, esse fato realmente aconteceu? Pelas próprias fotos aí da arqueologia, Rafa, que eu acabei de mostrar, dos zigurates. Não é só esse, tá? São vários zigurates que a arqueologia descobriu na região ali do Oriente, atual Iraque e Irã, tá? É essa região. E também os próprios relatos, esse relato, por exemplo, da torre, cujo topo chega até o céu, a própria nomenclatura ao longo dos séculos, né? Os reis pagãos eram chamados de Pontífice Maximus, no termo latim, né? Mas sempre foi chamado de ponte, né? É aquele que faz a ponte, né? O sacerdote é aquele que faz a ponte entre Deus e a humanidade. Então, toda essa cultura, ela vem carregada, isso é recheado pela arqueologia, viu? Então, talvez as críticas que você leu é da teologia, até liberal, teologia liberal mesmo, que vem falando que a Torre de Babel é uma história inventada. Mas a teologia liberal, ela vai falar que o Mar Vermelho foi inventado, que as pragas foram inventadas, que a Torre de Babel foi inventada, que o dilúvio foi inventado, enfim. Que Davi foi inventado, eles falam que o rei Davi não existiu de verdade, que o rei Salomão não existiu de verdade, que rei Saul também não existiu.
Eles acreditam, aí, o pessoal da teologia liberal, eles acreditam só do rei Acabe para frente. Porque tem um monte de comprovação arqueológica do reinado de Acabe e tal, e Jezabel. Eles acreditam desse reinado para frente. Que aí você vai pensar aí, que ano aí? Ano mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Tudo que é para trás, eles não acreditam. Uhum. E eles não acreditam no Templo de Salomão e nem Salomão, porque Acabe, lembrando que é o rei do norte, tá? São as 10 tribos do norte. Eles nem acreditam nas 2 tribos do sul, a teologia liberal, porque como não foi comprovado nada ainda, tal, eles falam que não existe, que é história, tal. E nos escritos do Mar Morto também não consta nada sobre isso, né? Nos escritos do Mar Morto vai mostrar a literatura apocalíptica da comunidade essênia, que é uma comunidade de nazireus, pessoas que faziam votos lá. Era uma comunidade de homens que viviam em monastérios, que não cortavam o cabelo, não bebiam suco de uva, conforme a orientação de Nazireu na Bíblia, em Levítico, e eles aguardavam a vinda do Messias. Então, era uma comunidade de reclusão que aguardava a vinda do Messias. Encontra muito escritos deles, diários, tal, do dia a dia deles, e encontrou-se cópias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, não sei se Daniel também, mas o livro de Isaías completo praticamente. Esses são os manuscritos do Mar Morto, tá? E alguns documentos de transação econômica também encontraram, tal. Então, veja, quando você vai para a divulgação aí da União Europeia, é utilizado a figura também. O que eu quero apresentar para vocês? Que o espírito é o mesmo. Essa ideia, sabe, de nova ordem mundial. Essa ideia de, olha, vamos nos juntar e tornarmos um só povo. E vamos tornar célere o nosso nome, né? Começando com globalização, e a gente já passou da fase da globalização, e hoje a gente vive uma fase de globalismo, que é totalmente diferente de globalização. Globalização é algo que começa, na minha opinião, lá nas grandes navegações, onde começam os negócios com as grandes navegações. Vem primeira Revolução Industrial, segunda, terceira. Quando cai o muro de Berlim, em 1989, 11 de novembro de 1989, então começa uma nova ordem mundial. Eu já vou mostrar um vídeo para vocês aí, para vocês entenderem essa questão da nova ordem mundial. Começa, então, divulgando aí, e a Europa sempre é o que lança moda, tá? Entendam, né? O velho continente, a Europa lança moda. A América hoje tem o poder cultural e o poder bélico, mas quem lança a ideia, quem lança a moda, sempre vai ser na Europa, o velho continente. E a América dá poder para o velho continente global, né? Ampara globalmente a ideia. Então, note alguns detalhes aí, ó. Veja as estrelas, por exemplo, de ponta cabeça, formando o pentagrama, né? Que é a cabeça do bode. Note aí, ó, aquela ponta de baixo seria o queixo do bode, as pontas laterais seria o bigode do bode e as duas pontas para cima é o chifre do bode. São 11 estrelas, a 12ª está escondida atrás do topo da torre lá, teoricamente, tá? Teoricamente ela está escondida. Número 11, gente, dentro do satanismo, é número de adoração satânica. Enfim, isso aí você vê muito em Hollywood. Quem assiste aí The Good Doctor, eu aconselho você assistir o episódio número 11, porque é incrível o negócio. Você sabe que The Good Doctor é uma série que está fazendo mais sucesso depois de Grey's Anatomy aí, segundo uma reportagem que eu li. Eles já estão, acho que, 3ª ou 4ª temporada, mas na primeira temporada, episódio número 11, vai mostrar algo muito interessante lá. Aí quando o menino se rebela, porque ele é tudo bonzinho e tal, né?
e ele se rebela, ele passa um dia sem ele trabalhar, junto com Eva, e eu acho que essas coisas não são à toa, a menina chama Eva, e ela fala assim, ó, eu vou levar você para um nível mais alto de conhecimento, tal, não sei o quê. Assistam lá, e aí vocês vão ver que os discursos não são à toa, tá? Por que o episódio 11? Enfim. Aí vem o número 33 do apartamento dele, não sei se vocês já repararam nisso aí, 33º grau da maçonaria, tal, né? Eu não quero ficar me demorando isso aqui não, viu? Isso é coisa do capeta. Eu sei que ele não vai conseguir, por mais que ele tente, ele não vai conseguir, tá? Ilude alguns aí que aceitam as teorias dele. Então, aí, 11 estrelas, cabeça do bode aí e tal, mostrando que essa rebeldia e esse espírito de Babel, no sentido de unir as pessoas contra Deus, colocando o homem no centro de todas as coisas, isso aí sempre vai acontecer até o final. E é o motivo do juízo, o motivo da volta de Cristo, tá? Vamos para uma próxima foto aí, que é o Parlamento Europeu da França, em Estrasburgo. E você percebe que a própria arquitetura, não precisa nem ficar comentando nada, né? Só ver. Baseado aí justamente no cartaz da União Europeia, que é baseado numa pintura de Torre de Babel do século XVI. É só você pesquisar no Google aí depois, Torre de Babel, século XVI, pintura. Aí você vai ver a torre lá. Baseado nessa ideia aí, ou seja, o ser humano ele sempre vai querer reconstruir a Torre de Babel no seu espírito de rebeldia, tá? Isso aqui você não encontra mais no site, tá, da União Europeia. Eu fiz um print na época. Isso aí, se não me falha a memória, eu fiz esse print aí no ano de 2007 ou 2008, onde você entrava lá no site da Comissão Europeia, European Union in the World, veja aí, né? Essa ideia da união global, esse espírito de Babel. E eu achei interessante que eles dividiram o mundo em 10 blocos. Por que eu achei interessante? Porque na profecia, lá em Apocalipse, diz que os 10 reis que não possuem o seu reino, eles dão sustentação para a besta, para a meretriz que está sentada na besta. Então, o dragão, a besta, o falso profeta, são sustentados pelos 10 reis da terra. E é interessante você ver aí, como você está vendo a foto, que justamente essa Comissão Europeia para a União do Mundo, tal, eles dividem o mundo em 10 blocos. Esses números fui eu que coloquei na imagem, lógico, não tinha esses números, e eu circulei aí o número 6. Por quê? Porque é o único bloco que falta ser formado no mundo, até os dias de hoje, tá? É o único bloco que falta ser formado aí no mundo. E aí o que você encontra? Você encontra o seguinte. Aí está a nomenclatura, mas a foto, como é antiga, tá? Eu tirei um print de tela muito antiga. Eu não consigo nem ler aqui, mas é o bloco da Norte América, Central América. Pode falar, Rafael, levantou a mão. Apareceu aqui na minha tela. Quando levanta a mão, aparece na minha tela, viu? Pode falar. Beleza. Pastor, volta um pouquinho nessa imagem aí dos números aí, por gentileza. É errado eu interpretar da forma que isso pode ser um sinal da restauração das 10 cabeças da besta? Não, mas é isso mesmo, que a besta, na verdade, ela sempre... É que assim, ó, a ideia das 10 cabeças é que a besta... O que é a besta, né? Essa igreja da Idade Média, que viveu e vive ainda, né, durante milênios aí, ela é sempre sustentada por poderes políticos. Essa é a ideia na profecia, tá? Só que esse número 10 sempre está envolvido. É interessante esse negócio, né? Sempre está envolvido o número 10 que sustenta a besta. Eram os 10 povos bárbaros lá na Idade Média.
agora são esses 10 blocos econômicos, porque, na minha opinião, é sempre esse intuito, né? O objetivo de Satanás é sempre juntar o mundo todo sobre os pés dele, né? Mas eu posso... Pode falar, pode falar. Desculpa, eu posso interpretar, então, que falta o número 6 para completar, para ocorrer a cura definitiva da besta? Não, a cura definitiva da besta vai ser quando ele vai ter influência na política, que ainda não tem. Tem um pouco, desde a queda do Muro de Berlim. Se você vai encontrar aí na revista Time a foto do Papa lá, tal, que foi um dos homens influentes. Você tem um discurso no YouTube do Gorbachev, né, o Gorbachev, que é aquele primeiro-ministro russo, que tinha aquela marca na testa, né, uma marca de nascença. Ele fazendo um discurso falando da influência que o Papa João Paulo II executou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a fim de que o muro caísse de Berlim e a fim de acabar essa união das repúblicas socialistas soviéticas, tá? E formasse aí essa nova ordem mundial, onde o bloco número 1 aí, que é o bloco dos Estados Unidos, se torna superpotência mundial, né? Influência. Mas a restauração segue esse caminho. É que assim, gente, quando você vai interpretar a profecia, nós não podemos ser muito rígidos, categóricos, porque a gente não pode esquecer de uma coisa. Quem está por trás desse movimento aí é o demônio junto com os outros demônios, Satanás, os demônios e os políticos corruptos. Só que Deus também, com o Espírito Santo dele, vai segurando os 4 ventos, Deus vai impedindo que as coisas aconteçam, porque senão o povo de Deus sofre demais. Então, há sim o quê? Há uma guerra, um conflito literal de influências do bem e do mal, e até onde eles vão conseguir, porque isso aqui você não encontra mais no site da União Europeia, por exemplo. Aí, na minha opinião, é o seguinte, de duas uma, ou na visão deles, eles já conseguiram implantar isso e tiraram do site lá tal, ou eles desistiram da ideia, viram que tentaram emplacar, mas não conseguiram. Mas o fato é que surgiu na cabeça deles em algum momento da União Europeia em dividir esse mundo em blocos. Na minha opinião, eles não desistiram da ideia, não. Eu vou mostrar aqui algumas figuras, aqui, as duas últimas, para vocês entenderem aí a questão da Primavera Árabe e do Estado Islâmico. Mas a ênfase aqui é a questão dessa unidade, né? Vamos tornar um único bloco, um único povo, o mesmo espírito de Babel. Então, os blocos aí, eu vou tentar ler aqui, porque eu sei que é difícil a leitura, está bem embaçado, mas é o bloco Norte América, Central América, América do Sul, Europa Ocidental, Europa Oriental e Central, Ásia Central, o bloco do meio leste seria da África, ali, norte da África e Mediterrâneo, um bloco africano para baixo, do norte da Europa, da África. Também tem um bloco ali entre África do Sul e Austrália, ali, continente australiano. Tem o sudeste da Ásia. Austrália e Pacífico é separado, não é a África do Sul e algumas ilhas ali, a Austrália e Pacífico é outra coisa. Mais ou menos essa divisão. Mas olha só que figura interessante isso aí, ó. Esse mapa que eu estou mostrando aí no norte da África é justamente aquele bloco número 6 lá que eu circulei na ideia da Comissão Europeia para a Unidade do Mundo. A Primavera Árabe, ela começou nesse país que você está vendo aí, Tunísia, que está bem no norte da África, assim, bem no centro do mapa aí. Na Ásia você vê a Tunísia. O que aconteceu na Tunísia? Um comerciante revoltado que foi... Não está aparecendo o mapa. Não está aparecendo? Não. Aqui tá. Aqui tá, aqui aparece em branco. Para mim está aparecendo normal. Colorido, bonitinho. Para mim também está aparecendo o mapa. Agora foi, pastor. Agora foi. Ok.
Eu acho que não está aparecendo no YouTube ainda, mas no YouTube tem um delay, tá? Tem um delay de 1 minuto e meio, assim, tal, mas vai chegar lá. Então, quando você vê a Tunísia, ó, se você vê a Argélia de vermelho aí, a Líbia, sei lá, um azul escuro aí, quase um preto, a Tunísia está entre a Argélia e a Líbia, que são os dois maiores aí. Lá na Tunísia, aconteceu de um comerciante ficar revoltado diz a história, né, que foi isso aí. Um comerciante que ficou revoltado por causa dos impostos que estavam cobrando dele. Ele vai em praça pública na Tunísia e queima o corpo dele ao vivo e a cores lá. Isso desencadeou uma revolta popular e caiu o primeiro ditador aí do norte da África. E aí, isso aí, o que aconteceu? Começou a propagar ao redor do norte da África aí, várias revoluções populares que começou a derrubar os ditadores aí do norte da África, tá? E aí tem os que estão em mais escuro aí são governos que já foram derrubados, ou seja, Tunísia, Líbia, Egito e Iêmen. Desordem civil sustentada em mudanças governamentais, esse azul um pouco mais claro aí, aqui no nosso mapa não aparece aí, tá ruim essa foto aí, mas é entre Egito, Líbia e Iêmen aí. Protestos e mudanças governamentais é o azul mais clarinho aí, Marrocos, Jordânia, Kuwait e Omã. Grandes protestos, Argélia e Iraque. Protestos menores, Arábia Saudita, Sudão, Mauritânia e Saara Ocidental. E protestos fora do mundo árabe, tem um país aí, tem mais, né? Tem o Irã, mas ainda está sob domínio lá da ditadura islâmica, e o país debaixo da Mauritânia, que eu não sei qual que é, não tem um nome aí. Então, veja, é o bloco, é o sexto bloco, gente. Então, toda vez que você vê no noticiário, olha, Estados Unidos ameaça o Irã. Irã fala que vai desenvolver bomba nuclear, não sei o que lá. Aquela guerra, todo esse movimento, né? A guerra da Líbia, o Muammar Gaddafi, que foi deposto lá. A guerra que está acontecendo até hoje no Iêmen. Não falam muito aqui no Brasil, mas está tendo uma guerra triste lá no Iêmen até hoje. Bahrein também lá, um paizinho pequeno que também está em guerra. Enfim, convulsionando esse norte da África aí, que é bem a parte do sexto bloco. Essas convulsões aí culminaram, coincidentemente ou não, quando eu mostrei aquelas fotos do zigurate dos soldados ali, pós 2001, queda das Torres Gêmeas, tal, onde os Estados Unidos invadiu o Iraque, depôs o Saddam Hussein, completando uma obra que o George W. Bush, que é o filho, né, completou o trabalho que o pai não conseguiu fazer, o George Bush, em 1990. Completou a obra que o pai não conseguiu fazer, derrubando Saddam Hussein aí, que ficou esses 11 anos no poder, é o número 11 aí, né? Depois da Guerra do Kuwait. E aí você vê a formação do que ficou muito famoso aí, né? O Estado Islâmico. O Estado Islâmico é aquele que ocupa o vácuo de poder deixado pela Primavera Árabe. Então, olha só, você sabe que o Estado Islâmico são forças armadas que os próprios Estados Unidos da América, logo depois da Guerra do Golfo, que os Estados Unidos não conseguiu tirar Saddam Hussein do poder, os Estados Unidos alimentou com treinamento militar, com armamento, o Estado Islâmico, para tentar dar uma controlada nos ditadores ali e tal. E aí, a partir desse século nosso aí, 21, o próprio Estado Islâmico se vira contra os Estados Unidos e começa a tomar o poder aí, justamente do que a Primavera Árabe deixou. Na minha opinião, é tudo muito bem coordenado, não numa teoria de conspiração eu estou falando, gente, mas eu estou fazendo meu discurso aqui teológico, entendam isso. Eu estou mostrando o que aparece no noticiário, mas eu quero dar uma visão teológica para isso. Qual que é a ideia aí? A formação do sexto bloco. Quem é que está por trás disso aí? Tem países? Sim.
Tem interesses financeiros? Sem dúvida nenhuma. Assim como a guerra no Afeganistão tinha interesse do ópio, né? A maior plantação de ópio do mundo estava no Afeganistão, onde George W. Bush faz a guerra lá, o filho, né? E hoje os Estados Unidos passam por uma crise por causa dessa droga, os opináceos, né? Pesquisa aí, crise de opináceos nos Estados Unidos. Esse medicamento que é tão viciante quanto o crack e está devastando a sociedade norte-americana e vem aí do Afeganistão. Para toda ação existe uma reação, viu? Nunca esqueça disso aí. Então, tem interesses políticos, tem interesses financeiros, tem interesses de poder, sim, porque é o que Satanás apresenta para seduzir as pessoas. Dinheiro, poder e reconhecimento, fama. É o que Satanás sempre oferece. Fama, poder e dinheiro. É sempre as mesmas 3 pilares e quase todo mundo cede, né? Ok? Então, esse aí é o mapa do Estado Islâmico que você está vendo, que vai ocupar o buraco aí, mas por trás Satanás, é isso que eu quero dizer, por trás Satanás vai tentando emplacar essa ideia do global, desse global. Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui agora com vocês, de um vídeo. Eu já vou colocar o vídeo lá para o pessoal do YouTube, que está demorando um pouquinho mais. Enquanto isso, eu compartilho. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Então, note aí que esse vídeo é curtinho. Vocês conseguiram acompanhar aí, gente? Eu acho que sim, né? Esse vídeo é curtinho e é o George Bush pai. Tem no YouTube. Depois eu coloco o link aí para você assistir, tá? No YouTube é um vídeo de 36 segundos. O discurso dele foi maior na ONU. Esse discurso foi feito, olha só. Esse discurso foi feito em 11 de setembro de 1990. 11 de setembro de 2001, exatamente 11 anos depois, as Torres Gêmeas caem, são atacadas. E aí existem várias opiniões, e eu tenho a minha formada, sim, de teoria de conspiração. Eu não acredito que Osama Bin Laden atacou as Torres Gêmeas, porque ele não tinha capacidade técnica e financeira para isso. Eu acredito que foi um ataque de dentro do governo para desencadear essa guerra a fim de formar o 6º bloco aí. Vocês estão entendendo? Tipo como o Pearl Harbor, né, pastor? Lá na Segunda Guerra, né, que os americanos tinham informação que os japoneses iam atacar, né, mas deixaram o ataque acontecer, né? Exatamente. Então, veja só. Percebe? O que eu estou querendo pontuar aqui, gente, olha só como é atual esse espírito, o espírito de Babel, o espírito da Babilônia. Então, toda essa mega estrutura, onde vem mostrando essa formação, essa coalizão global de um pensamento único, de uma ideia única, tal, de um mundo sob um único poder. E isso é pano de fundo para o inimigo se manifestar. Então, note que Satanás não muda o discurso dele, ele não muda a ideia dele, ele continua a largos passos desenvolvendo o programa de rebelião dele, e ele tem muita gente, como diz a Bíblia, como a areia do mar,
do lado dele. É o plano mais antigo do mundo, é essa rebelião. E olha, eu não vou falar o nome dela aqui, porque primeiro que eu vi que ela está online, né? Mas uma colega me mandou uns áudios essa semana. Talvez no momento oportuno eu poste esses áudios, mas vocês não fazem ideia. A filosofia de Babel, o que ela é. Pensa assim, ó. Pense em tudo que a Bíblia escreveu, que a Bíblia revela a respeito do caráter de Deus, onde a filosofia de Babel inverte o processo e coloca o homem no centro do processo e Deus como Deus autoritário, maldoso e um déspota que quer escravizar as pessoas. E Lúcifer, ou Satanás, ou demônio, só que ele é chamado de Lúcifer, viu? Ele veio para iluminar a humanidade, deixar a humanidade consciente da verdade e veio, na verdade, libertar o ser humano através da iluminação, por isso iluminismo e tal, da iluminação do ser humano. Pode falar, Paulinha, levantou a mão, pode falar. Isso aí que você está falando agora, por acaso tem a ver com aquele cara lá, Maitreya, não sei falar o nome dele. Exatamente, né? O mesmo espírito, viu, Paulinha? Maitreya é o nome aí que maçonaria, os espiritualistas dá a esse ser que vai governar o mundo globalmente, mas é Lúcifer, viu? Quem está por trás do Maitreya é Lúcifer. Ou o tal do Mahdi no islamismo. Apesar que Mahdi está mais ligado a Messias, tá? Mas há suas misturas, porque Satanás misturou mesmo o negócio, tá? Os islâmicos esperam Mahdi, judeus esperam Mexiá, e nós cristãos esperamos o advento do Messias novamente, né? Porque a gente acredita que ele já veio. Os islâmicos falam do 12º imã, o Al-Mahdi. Tem aquele documentário, tem aquela série no Netflix aí, Mexiá, acho que é Mexiá o nome. Eu achei uma série interessante, eu assisti há pouco tempo aí. Não sei se as pessoas todas entenderam, ou pelo menos o conceito da série, na minha opinião. Eles pegaram muito dessa ideia do Maitreya e também fizeram um remake assim mais atualizado, né? Porque o rapaz lá, ele realmente é um Messias. Ele vem lá do deserto, se apresenta para as pessoas, ele sobe na escadaria do templo, ele Pastor, Pode falar, Tati. Aproveitando que você estava falando dessa série do Messiah da Netflix, eu assisti essa série faz algumas semanas, né? Uhum. Eu queria entender o seu ponto de vista do que você acha que eles quiseram dizer com essa série, porque ele replicou algumas coisas que Jesus fez na série, né? Como andar sobre as águas e tal, mas em determinado momento da série parece que ele é um falso profeta. Então, para mim, ficou... Como provavelmente não vai ter a segunda temporada, por conta até de um protesto que os islâmicos fizeram, Sim. eu queria entender assim, o que passou para você essa série. Essa série é o seguinte, a base dela é uma base dispensacionalista de interpretação cristã, onde coloca os islâmicos como adoradores de Satanás, e por isso que a Netflix proibiu a segunda temporada. Mas, na minha opinião, ele é uma interpretação profética dispensacionalista, tá? Qual que é a ideia deles ali? Eles quiseram mostrar que realmente ele é um falso Cristo, mas o falso Cristo que vem do mundo islâmico, o Al-Mahdi, ou Maitreya, em outras filosofias, que vai unificar o mundo para seguir. Ao mesmo tempo, eu imagino que, ao longo da produção da série, eles possivelmente quiseram dar um desfecho final diferente, porque a linha da temporada, ela mudou assim. Enquanto eles estavam falando que era um falso Messias, tal, termina com a ressurreição num campo de flores de sangue. Não sei se você reparou o final. E Reparei.
Eu entendi, eu reparei esse final. E se você perceber, o porquê que ele morre? Por causa de uma sabotagem política para manter no poder o presidente dos Estados Unidos. Então, eles terminaram de maneira muito bíblica. Eu acredito que o último episódio já foi gravado meio que nesse contexto para dar uma desculpa assim, ó, nós não estávamos falando nada contra o mundo islâmico, nós estamos apenas fazendo um remake do evangelho em linguagem atual, porque terminou muito parecido. Anás e Caifás, que fazem o plano para matar o Messias, também tem o líder do governo, que é aquele outro cara que está por trás lá, não o presidente dos Estados Unidos, né? Onde ele pega e fala, derruba o avião para o Messias morrer, mas ele morre, o menininho aparece falando assim, ó, eu vi que ele ressuscitou, e ele ressuscita também os dois lá. Aquele Abraham, ele tem a figura, personagem de Pedro, apóstolo Pedro, truculento, teve um passado ruim, péssimo, e aí ele vem num processo de conversão tal. Então, na minha opinião, essa série ela foi gravada numa leitura. Eu não li nada de versões tal, né? Mas tem gente postando aí, tá? Reservar. Deixa eu ver aqui se vai atrapalhar minha tela aqui, porque se eu abrir, acho que não atrapalhou não. Desculpa, pastor, mandei só para você. Só. Beleza. É do site da União Europeia ali. Obrigado, viu, Rafa? Antes de eu encerrar aqui, depois eu vejo isso aqui. Tá bom. Eu até já abri aqui para não perder o link. Esse archive aí, ele guarda as versões de sites, sabe? Antigas, né? Uhum. Tá. Beleza, valeu. Depois eu dou uma olhada. Então, na minha opinião, o Machia é sim uma série de interpretação dispensacionalista evangélica, onde mostra que o anticristo vem do islamismo, porque eles defendem isso abertamente. E eles terminaram a série de maneira assim, bem de paródia do evangelho. A conversão de Pedro, a ressurreição, tá, um novo homem, ele acaba acreditando, o Messias, realmente ele termina como o Messias, enquanto as pessoas acusavam a mídia, tal, que ele era o falso profeta, ele estava ressuscitando lá, e abriu, né, até o pano para a segunda temporada, que eu acho que a Netflix decidiu não fazer mesmo. Então, a minha opinião é essa, começaram a mostrar o islamismo como o anticristo. Note que há explosão na mesquita que o próprio muçulmano faz, tal, né? E mostrando que a salvação aí vem do deserto da Arábia, tal. Jesus vem do deserto da Arábia, do Egito também, né? Para salvar, tal. Enfim, essa é a minha opinião. Vocês entenderam o meu ponto de vista, né? Sim, uma construção de ideia do dispensacionalismo profético cristão, que a nossa igreja não faz parte disso, a gente não interpreta a Bíblia dessa maneira, eles interpretam dessa maneira, a maioria de neopentecostais e pentecostais, né? Toda essa série do Deixados para Trás, do livro e do filme, Deixados para Trás. Mostra os reconstrucionistas, ele dá uma dica lá, né? O presidente norte-americano, ele é mormon, ele faz parte dessa filosofia reconstrucionista que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, popularmente falando mormon, eles falam aí dessa reconstrução de paz, do milênio de paz, tal. Enfim, conseguiram acompanhar? Consegui responder aí, Tati? Não sei se eu respondi bem aí. Sim, respondeu. Obrigada, pastor. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês aí, a minha intenção desse estudo é mostrar um pouquinho dessas questões históricas para vocês, mostrarem que esse espírito de Babilônia e de rebeldia persiste até hoje. Então, veja, o seu porto seguro, primeiro, são as Escrituras. Estude a palavra de Deus, tenha interesse na palavra de Deus, porque até o meu objetivo de mostrar para você esse desenvolvimento
histórico, não é nem ficar criando na sua cabeça teoria da conspiração, tal, não sei o quê. Esse não é meu objetivo. Eu só dou uma palhinha assim para você entender o quão relevante é a Bíblia para os nossos dias. Ela não é um livro lá do passado, que fala só coisa do passado, porque as coisas que estão se desdobrando debaixo dos nossos olhos é exatamente aquilo que foi revelado desde o princípio. Imagina, 1.500 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás, esse relato da Torre de Babel, mostrando que esse espírito de Babel, esse espírito de união do homem no centro, confrontando esse Deus, confrontando o Senhor da paz. Como é que vai buscar a paz, né? O discurso aí do George Bush, como é que vai chegar na paz mundial se eles negam o Senhor da paz? Percebe? É uma falta de coerência e uma ilusão tremenda, apesar que eles consideram o Senhor da paz deles aí o tal do Lúcifer aí, né? Eles falam que ele que é o Senhor da paz, ele que veio trazer iluminação e sabedoria para as pessoas. Então, eles seguem a orientação desse camarada aí, que já já ele vai para o lago de fogo e enxofre e ele vai sofrer a derrota final. Então, entenda que a Bíblia é extremamente relevante para você hoje. Que estudar a Bíblia não é diminuir o seu conhecimento, mas muito pelo contrário, expandir o seu conhecimento e fazer até uma leitura da história sob uma perspectiva que vai muito além até do que esses historiadores falam. E vai muito além também do que esses conspiracionistas de YouTube ficam mostrando aí, né? Falsa bandeira, foi um ataque falso bandeira para isso, para aquilo. Você percebe que há um poder por trás. Há um poder do maligno por trás. Há um poder que vai guiando os reis da terra a se unirem, a se aglutinarem, porque o objetivo final é irromper com uma opressão tamanha sobre o povo de Deus que faça com que as pessoas desistam da oferta de salvação que o Eterno apresenta. E aí eu já estou falando de marca da besta e coisas lá para o futuro próximo, talvez. Assim eu espero, né? Sei lá se próximo ou não. Então, o apelo que eu faço a você é justamente isso. Creia na palavra de Deus, entenda a importância dela. Uma outra dica que eu dou a você: não se demore pesquisando muito essas coisas aí, porque o tempo que você demora pesquisando essas coisas de obras do inimigo aí e tal, você vai desprezando a obra do Eterno, tá? Então, hoje eu foquei mais em Torre de Babel, para mostrar essa perspectiva do espírito de rebeldia que sempre permanece, mas daqui para frente você vai perceber que a gente vai falar mesmo do plano de Deus, que é Gênesis 11, chamado de Abraão, e agora começa a linhagem do Messias, e a gente vai ver que tudo que o Messias ensinou, tudo que ele veio e viveu, já foi apresentado os seus fundamentos no livro de Gênesis aí. E é isso aí, gente. Tem alguma dúvida aí? O meu apelo é que você aceite o plano da redenção, aceite as Escrituras, creia que apesar das nações se movimentarem aí e tal, apresentando, seja na área acadêmica, seja na área do entretenimento, com músicas, filmes e livros, essa visão da Babilônia, que você seja vacinado disso aí, que você perceba, e a única maneira é você ter a presença do Eterno na pessoa do Espírito em você, e isso se dá através da leitura e estudo da palavra de Deus, gente. Aceite Jesus Cristo, creia nele, ele está próximo de voltar, e aqueles que seguirem o Cordeiro, aqueles que se dedicarem ao estudo da palavra de Deus, à meditação e ao ensinar as pessoas também, vocês não serão enganados, nós não seremos enganados, ainda que todos os poderes, todas as principados e potestades, como diz o apóstolo Paulo, se unam e ainda queira enganar, não vão enganar os escolhidos. E você é um escolhido desde que você queira, desde que você dedique
em estudar a palavra de Deus, aceitar o plano da redenção, aceitar Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador da tua vida. E é isso aí, gente. Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão nós já vamos para a oração final. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Face que escreveu alguma coisa ou perguntou alguma coisa. Não. A questão da linguagem, né, dos idiomas ali, a gente entende que nasceu dali mesmo, né? Sim, nasceu dali, era uma língua só, a Bíblia é clara, e houve então essa separação, né? E as línguas mundiais sempre persistem, né? O latim, por isso que Jesus nasceu, né? Chegando ao ápice da história, Jesus nasceu naquele momento, o grego e o latim, mais o grego, né? Dominava todo o império, foi fácil pregar o evangelho para todo mundo naquela única língua, mas aí depois veio a tentativa dos outros impérios, né? Principalmente a língua francesa, a língua inglesa, que persiste até hoje aí. Ô, pastor. Pode falar, Marlon. Sobre os dois comentários do Rafa, tem um comentário aqui que diz o seguinte: as semelhanças etimológicas de algumas palavras nos idiomas de muitos povos da atualidade nos levam a crer que existia uma só língua em todo o mundo conhecido então. Por exemplo, a palavra hebraica saverim, singular saver, que significa cegueira temporal, assemelha com savoir em francês ou sem ver em espanhol, ou ainda sem ver em português. Assim como outras palavras que começam com teo, que depois acaba caindo em Deus, né? E Dios também em espanhol. Então, existem muitas palavras que elas acabam meio que você vê um desdobramento de um mesmo som, né? Mesmo depois elas acabaram se materializando na escrita, mas assim, o som da origem lá no passado, ele é o mesmo, ou se assemelha bastante, né? Uhum. Aleluia também, né? A palavra aleluia é o mesmo significado para todos os idiomas, né? Se eu não me engano. Não sei afirmar, porque eu não fiz esse estudo linguístico, eu já li alguma coisa, comentário dessa protolíngua, né? Onde deriva todas as outras. Os evolucionistas dizem aí, né, por causa dos sei lá, ameríndios, né, não sei o termo que eles usam, daquele casal lá que saiu da África e saiu caminhando para fazer essa disseminação aí da humanidade através dos continentes, mas, logicamente, que esse é o discurso evolucionista. Infelizmente, muito das pesquisas que nós temos, o pano de fundo da filosofia deles é no conceito evolucionista, então a gente tem que tomar muito cuidado, ainda que são argumentos interessantes, que você pode pegar esse argumento, tirar o discurso evolucionista e perceber que realmente tem um casal, né? Há um ser ancestral comum para toda a genética humana, há uma linguagem, uma proto-linguagem para toda a humanidade, corroborando com essa ideia aí, tá? Do pós-dilúvio aí, dessa unidade. Se você perguntar para mim assim, pastor, o que você acha? Eles vão conseguir fazer esses 10 blocos? Eles vão conseguir implantar essa Pax moderna, né? Pós-moderna, Pax Romana, aí como o George Bush falou aí no vídeo, sim, eles vão conseguir. Está profetizado em Apocalipse que eles vão conseguir, só que está lá por uma só hora. Quando eles fizerem isso, ou seja, quando o pecado deles atingirem até o céu, por isso que João usa esse termo lá em Apocalipse 14 e Apocalipse 18, quando o pecado chegar até o céu, mesma coisa da torre, né? Então vem o fim, porque Deus fala, chega, basta, de novo não, agora chegou a hora do extermínio, e aí os salvos, aqueles que aceitarem Cristo, aqueles que aceitarem a mensagem de Jesus Cristo serão salvos. Esse é o apelo que eu faço a você, aceite essa mensagem, aceite o plano da salvação. Há vários fatos históricos que corroboram com o discurso bíblico, mostrando que é real o negócio. O conflito que a gente não enxerga
entre anjos do mal e anjos do céu. Esse conflito é real, ainda que você não enxergue. E Deus deu dicas históricas no desenrolar da história que nos mostra que esse conflito está muito próximo de terminar, muito próximo do fim. Essa pandemia que nós estamos vivendo, gente, vai se utilizar o argumento da... Você pode escrever, você vai começar a ver, se é que você já não viu, porque eu já vi algumas reportagens. Você vai ver como esse argumento forte dessa união global, eles vão se utilizar dessa aflição da pandemia que está aí espalhando milhares e milhares de mortos, centenas de milhares, quase milhões. Então, vai se utilizar desse argumento da pandemia para criar um governo mundial, essa união mundial, e eu acredito que vai, em breve, se desenrolar isto, viu? Preparem-se, o fim está próximo, viu? Deus abençoe vocês, gente. Vamos orar? Vamos fazer uma oração. Senhor eterno Deus, agradecemos a Ti por esta tarde, agradecemos pela revelação do mais antigo plano, que é essa unidade em torno de Babel, da Babilônia, a fim de construir uma rebelião contra o Senhor, que é Deus dos céus, da terra e de tudo que neles há. Sabemos que essa união, Pai, sempre será derrotada, essa união sempre será aniquilada, mas sabemos que profeticamente, Pai, essa próxima união global será a última vez que o Senhor permitirá que isso ocorra. Sabemos, Pai, que isso é um termômetro da proximidade do fim ao qual nós estamos vivendo, e eu peço que o Senhor nos dê consciência disto, da verdade presente, e que o Senhor nos prepare para o encontro que ocorrerá muito em breve com o Senhor face a face, e que ao estarmos diante do Senhor, seja somente para honrá-lo e glorificá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida, Pai. Toma os nossos familiares em Tuas mãos, dá-nos a Tua graça, a Tua paz, é o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Galera, Deus abençoe vocês. Compartilha o vídeo aí na timeline, compartilha o link desse vídeo para outras pessoas, para outros colegas que você gostaria que assistisse aí. Abraços, até a próxima aí, viu? Até o nosso próximo encontro. Falou, pessoal. Obrigado, pastor. Abraço. Falou. Valeu, Marlon. Falou, Marlon, tô devendo, vou passar na sua casa para pegar um negócio amanhã, viu, Marlon? Eu não consegui passar essa semana. Tá bom, pastor. Tô separado. Obrigada, pastor. Até mais. Deus abençoe, Marisa. Tchau, tchau. Muito obrigada. Você também. Vou encerrar a transmissão aqui. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês.